queria que nós abríssemos as nossas Bíblias, Mateus capítulo 25, nós vamos ler do 1 ao 13. Mateus 25, do 1 ao 13. Na quinta-feira nós lemos do 31 até o 46 e nós vimos a respeito da segunda vinda de Jesus e do grande julgamento que vai acontecer. E hoje eu queria falar com vocês a respeito da segunda vinda também, porque esse capítulo 25 de Mateus, ele fala a respeito do retorno do Senhor, da segunda vinda. Nós vemos aqui a parábola das 10 virgens, vemos a parábola dos talentos e vemos também a parábola do grande julgamento. Vamos ler então? Mateus 25, do 1 ao 13. Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, ou seja, insensatas, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Feche os olhos. Paizinho, fala conosco. Precisamos do Teu Espírito Santo para nos ajudar a entender o texto, e precisamos do Teu Espírito Santo para nos ajudar a aplicar esse texto em nossas vidas. Que a gente esteja preparado para o retorno do Senhor Jesus. Assim nós oramos. Amém. Amém. Eu gostaria de falar nessa manhã a respeito da segunda vinda, como eu disse. A segunda vinda de Jesus é a necessidade de diligência. Nós vimos na quinta-feira a segunda vinda e o grande julgamento. E hoje nós veremos a necessidade de nós estarmos preparados para essa segunda vinda. Qual é o contexto aqui desse texto? Uma festa de casamento, uma cerimônia de casamento, onde o noivo saía da casa dos seus pais juntamente com os seus amigos, em direção à casa da sua noiva, que estava lá esperando a esse noivo, acompanhada das suas amigas. E ele iria buscá-la para depois fazerem um cortejo e em procissão eles irem até a casa do seu pai novamente para celebrarem assim as bodas. E nós vemos que esse noivo ele sai acompanhado dos seus amigos da sua casa, mas ele se demora no meio do caminho. Ele, por algum motivo, ele talvez não chegou na hora que deveria chegar. E a noiva estava na sua casa à espera, acompanhada dessas 10 moças, dessas 10 virgens, que eram supostamente, e provavelmente as suas amigas. E o texto nos diz que todas elas tinham vasilhas que estavam acesas, ou seja, vasilhas com azeite, e lá nessa lamparina havia o fogo que queimava e iluminava tudo. Elas estavam então na expectativa de receber o noivo, para que esse noivo pudesse pegar então a sua noiva e saírem num cortejo para a sua casa e fazerem as bodas. Só que o texto nos conta também que 5 delas levaram as suas vasilhas, as suas lamparinas, queimando com azeite, mas levaram também azeite extra, para o caso de uma eventualidade. Mas 5 delas levaram somente as suas vasilhas com o azeite para determinadas horas, não levaram suprimento extra de azeite. Só que o noivo demorou, e ele demorou, e elas acabaram adormecendo. O texto fala que elas dormiram, e elas só se despertaram quando alguém gritou, provavelmente um dos amigos do noivo, gritou: eis o noivo. E aí elas se deram conta, e quando foram olhar, não havia muito azeite restando, e a chama já estava quase se apagando, e elas se deram conta de que se elas saíssem daquele jeito, talvez nem no meio da procissão elas chegariam. Imagina hoje em dia, nós saímos daqui de St. Helier, nós começamos a ir aqui para outros cantos da ilha de Jersey à noite, nós sabemos quão escuro é. Imagina nesse tempo, não havia possibilidade de eles andarem de um lado para o outro sem fogo, sem luz, sem algo para iluminar os seus caminhos. E elas se deram conta,
isso que nós temos não vai ser suficiente para chegarmos aonde nós queremos chegar. O que elas fizeram? Olharam para as suas colegas que tinham o suprimento extra e falaram: empresta um pouquinho para nós. E aquelas que o texto chama de prudentes, disseram: se a gente fizer isso, a gente vai dividir o que nós temos, vamos ficar sem e vocês também vão ficar sem, não é uma solução viável. Vão e comprem azeite para vocês. E o texto nos diz que elas saíram. Nesse meio tempo, o noivo chegou, pegou a sua noiva com as 5 amigas que estavam preparadas, as prudentes, foram para o cortejo e entraram para o local das bodas. E quando aquelas insensatas, de acordo com o texto, voltaram, a gente não sabe se com azeite ou se sem azeite, o certo é que elas chegaram no local da cerimônia, a porta já estava fechada. Eu queria falar a respeito de 3 pontos importantes para nós nessa manhã. Ensinamentos do próprio Jesus para nós, porque é Ele que conta essa parábola. E o primeiro deles é: o cristão precisa viver de uma forma vigilante, na expectativa do retorno de Jesus a qualquer momento. A Bíblia diz que é como um piscar de olhos, é como se o relâmpago saísse do Oriente para o Ocidente. Nós não teremos tempo de nos preparar, é preciso já estar preparado. E se você prestar atenção no último versículo que lemos, Jesus ensina a todos nós andarmos de forma vigilante. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. O cristão precisa viver de uma forma vigilante. É claro, notório nesse texto, que 3 estavam preparadas, ou melhor, 5 estavam preparadas e 5 não estavam preparadas. 5, elas calcularam, elas se anteciparam, elas fizeram as contas, elas viram as implicações, e talvez elas pensaram: olha, ele pode demorar um pouquinho mais de tempo, pode haver algum tipo de imprevisto, é melhor a gente levar as nossas lamparinas com azeite, mas vamos levar um pouquinho mais de azeite extra, para não corrermos nenhum tipo de risco. E outras simplesmente estavam despreocupadas, fizeram de qualquer jeito, viviam a sua vida, não é? Vivendo as circunstâncias do momento, e quando elas precisaram, não havia. Elas tentaram recorrer à ajuda das suas amigas, das suas colegas. Não deu jeito, não deu certo. Elas foram para comprar, e aí quando elas voltaram, era tarde demais. Olha só o que o Riley ele diz: a segunda vinda de Cristo, qualquer que seja o tempo em que aconteça, pegará os homens de surpresa. Nós estamos vendo os sinais. Nós estamos vendo as catástrofes, os terremotos, as guerras, nós estamos vendo as pandemias, as epidemias, nós estamos vendo a malignidade, o pecado, nós estamos vendo a apostasia, nós estamos vendo esfriamento de fé. São todos sinais. Nós estamos vivendo o que a Bíblia chama das dores de parto. E as dores de parto, elas vão acontecendo progressivamente. E quanto mais próximo do parto nós estamos, mais dor acontece, não é mesmo? Mais contração acontece. Então, a gente está vendo tudo isso acontecer, mas exatamente quando, a gente não sabe. Os discípulos, inclusive, perguntaram para Jesus: quando que vai ser o dia da tua vinda? Ele falou assim: só Deus sabe, só o Pai tem essa resposta. Nem os anjos, nem eu mesmo sei. Jesus como homem respondendo, não é mesmo? Mas a gente sabe que ela vai ser inesperada, repentina, vai ser gloriosa, vai ser visível, mas também vai ser como um piscar de olhos. Não vai dar tempo de a gente sair quando alguém gritar: eis o noivo, para a gente buscar aquilo que a gente precisa para ser salvo, não é? O noivo estava vindo acompanhado dos seus amigos, e possivelmente foi um amigo dele que gritou: eis o noivo. A Bíblia diz que Jesus, quando ele retornará, ele voltará com os seus anjos, e ao toque da trombeta, a gente vai ser arrebatado daqui, e aqueles que têm que ser salvos serão salvos, mas aqueles que não estão preparados ou não estarão preparados vão ficar para a condenação eterna, para o juízo eterno. A trombeta, ela vai ser tocada, mas quando nós ouvirmos esse toque da trombeta, não vai dar tempo da gente sair para comprar o azeite, porque já é tarde demais, a porta vai se fechar. Quem tinha vai ser salvo, quem não tinha não vai ser salvo. Essas virgens insensatas, elas pediram azeite às prudentes, até com uma justificativa plausível, né? As nossas lâmpadas estão se apagando. Elas pensavam que tinham tudo pronto, mas na verdade elas não se prepararam como deviam. E aqui fica um alerta para nós, porque tem gente adiando o dia da sua conversão.
Deus está falando, eles estão ouvindo, eles estão compreendendo intelectualmente, já entenderam, já compreenderam a necessidade de se voltar até Jesus, a necessidade de se arrepender de seus pecados para poder encontrar a salvação, mas ficam adiando, talvez amanhã, talvez semana que vem, talvez ano que vem. Quando eu for velhinho, quando eu estiver quase morrendo, aí eu vou aceitar Jesus. Eu vou fazer como o ladrão da cruz. No último momento, eu vou estar com o Senhor no paraíso. O problema é que a gente não sabe quando Ele retorna. É num piscar de olhos. É como se sai um relâmpago do Oriente para o Ocidente. É tão rápido que não vai dar tempo de a gente fazer uma decisão por Jesus depois que a trombeta soar. E também tem outro problema, a gente não sabe quando que a gente vai morrer. Porque na nossa cabeça a gente vai morrer velhinho, não é? De morte natural. Talvez a gente acabe morrendo de uma doença que demore, não é? Para nos levar, que nos dê tempo de fazer algum tipo de decisão. Mas pode ser que seja um ataque fulminante, pode ser que seja um atropelamento, pode ser algo que aconteça também num piscar de olhos. E aí nós não teremos a oportunidade de irmos comprar o azeite para podermos entrar nas bodas do casamento. Porque esse casamento aqui, ele é uma analogia do casamento do noivo Jesus com a noiva igreja. E nós, como parte dessa igreja, nós somos os amigos dessa noiva, relatados nessa parábola. Nós somos aqueles que precisam estar preparados para o retorno do Senhor. Olha só o que o Spurgeon diz. É uma pena que alguns somente buscarão abastecer sua lâmpada quando estiverem para morrer, ou quando o sinal do Filho do Homem aparecer no céu. Mas se buscarmos fazer esse trabalho sem o Espírito, ou a graça de Deus, isso resultará em falha eterna. Por que o Spurgeon fala que é sem o Espírito que as pessoas muitas vezes tentam se salvar e não vai dar certo, é uma falha eterna? Porque aqueles que são do Senhor têm o seu Espírito. E Jesus, quando ele fecha a porta e aquelas noivas batem, ele olha para elas e fala: eu não conheço vocês. Da mesma forma, aqueles que ficarão de fora do reino, que viverão de uma forma despreparada e quando Jesus retornar não entrarão com ele para a sua glória, não entrarão porque o Senhor olhará para eles e falará a mesma coisa: eu não vos conheço. Não existe Espírito Santo na vida dessas pessoas para fazerem com que elas sejam reconhecidas pelo Senhor. É em vão, é uma falha eterna nós buscarmos muitas vezes a salvação sem o Espírito, sem o próprio Deus, sem o conhecimento da palavra, sem a entrega necessária. E principalmente sem o Cristo que morreu na cruz. Amém? Por isso que é preciso nós enchermos as nossas vasilhas de azeite. E o azeite é o símbolo do Espírito Santo. Muitos teólogos também interpretam essa passagem quando o azeite é mencionado como um símbolo da própria Escritura, da palavra de Deus. Porque uma coisa puxa a outra. Se você se enche do Espírito Santo, você vai ter desejo de se encher da palavra. Se você conhecer a palavra, você vai ter desejo de conhecer a pessoa do Espírito Santo. E é Ele que vai nos guiar a toda a verdade. Amém? Que a verdade é Cristo. João fala, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e andou entre nós. O Espírito Santo vai nos levar a ter desejo de conhecer o verbo, a palavra, o próprio Cristo. E a gente conhece através de relacionamento e também de conhecimento das Escrituras. Lucas 12:20 diz: mas Deus lhes disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado para quem será? A gente conhece essa história. Jesus ele estava passando em uma determinada localidade, 2 irmãos brigando por causa de dinheiro. O pai tinha morrido, deixou a fortuna, e um não queria dar a parte do outro da fortuna, ou queria dar só um pouquinho. E aí ele chama Jesus e fala: mestre, olha, meu irmão está tentando me passar para trás, ele quer ficar com toda a fortuna, não quer dar nada para mim. Jesus fala assim: amigo, quem que me constituiu o juiz de vocês dois? Mas já que vocês me chamaram, né, me colocaram aqui nessa situação, eu vou ensinar algo para vocês. Ele conta a história daquele homem rico que tinha seus celeiros e tinha a sua plantação, e ele plantou e conseguiu colher em abundância, e os celeiros ficaram pequenos. O que ele fez? Derrubou o celeiro e construiu os celeiros maiores, e conseguiu guardar tudo aquilo que ele tinha colhido dentro daqueles celeiros. E aí ele falou para si mesmo: o que eu vou fazer agora? Agora eu vou aproveitar a vida. Eu sou rico, sou milionário, eu vou beber, eu vou comer e eu vou aproveitar a vida. E aí Jesus fala essas palavras: louco, e se hoje você morrer? Para quem vai ficar toda essa sua riqueza? E aonde vai parar a sua alma?
Como eu falei, Jesus ele está às portas, a gente não sabe é o dia. Por isso é preciso andar preparado, com diligência. Jesus voltará certamente, e em breve ele virá, e os seus anjos vão gritar: eis o noivo, tocando a trombeta. Sair ao encontro. E aonde é que a gente vai estar? A gente vai estar presente, preparados, ou a gente vai estar ausente porque foi comprar azeite, porque não andou preparado quando teve a oportunidade. Quando o noivo chegar, será tarde demais buscar encher as nossas lâmpadas, porque viver de uma forma descompromissada, despreparada, é uma verdadeira loucura. E por que nós temos que ser diligentes? Por dois motivos. O primeiro é porque de forma despreparada nós não entraremos no reino de Deus. O texto ele é muito claro quando ele fala a respeito dessas virgens que não tinham um azeite extra. Muitos são batizados, muitos são membros de igreja, muitos trabalham até no ministério dentro da igreja, muitos até em tempo integral, muitos frequentam, fazem esse ativismo religioso tremendo, ajudam as pessoas, se dizem cristãos, mas no final vão bater na porta e Jesus vai falar: eu não vos conheço, porque ele não vai reconhecê-los, não vai ter Espírito Santo, não vai ter palavra, não vai ter conexão, não vai ter compromisso de vida. Conhecem da boca para fora, mas o coração anda longe do Senhor. A sua fé em Cristo é somente uma fé intelectual, não é uma fé salvífica, salvadora, verdadeira. Mateus 13:30 fala do joio e do trigo. O Senhor ensina os seus discípulos, e ele conta também aqui uma parábola, que o diabo, nosso adversário, ele, tem os seus agentes também no meio das igrejas. E Jesus compara a uma plantação de trigo, onde foi plantado joio no meio. E aí alguém dá uma ideia para Jesus e diz: vamos então arrancar esse joio e deixar só o trigo, vamos deixar só os cristãos verdadeiros. E aí Jesus diz: não é possível, porque se você for fazer isso agora, você vai arrancar também o trigo, e vai estragar a colheita toda, vai arrancar também os cristãos compromissados, e vai estragar tudo, e todo o plano de Deus, para a igreja. Ele falou: deixa, que no dia da ceifa, tudo vai se resolver, o joio vai ser colhido, e colocado em feixes, e vai ser lançado no fogo, mas o trigo vai ser recolhido, e eu vou colocar no meu celeiro. Na quinta-feira nós vimos a respeito das ovelhas e dos bodes, das ovelhas e dos cabritos. Para a direita as ovelhas, para a esquerda os cabritos. Para a direita as ovelhas: vinde benditos de meu Pai, possuí a terra que está preparada por vocês por herança até, ou melhor, desde a consumação dos séculos. E para os bodes, os da esquerda, ele vai falar assim: malditos, não conheço vocês, vocês vão para o fogo eterno. É a mesma coisa do joio. O joio vai ser colhido, colocado em feixes e jogado no fogo, mas é no dia da ceifa, no dia do grande julgamento, no dia em que o Senhor voltar para levar a sua igreja, mas também para dar o veredito para aqueles que não andaram preparados. O Senhor não receberá aqueles que estiverem despreparados, é o nosso segundo ponto. E se nós formos ler o texto novamente, nós vamos ver essas noivas, essas virgens insensatas, loucas, nécias, que foram para as bodas, e nós sabemos que aqui o texto está simbolizando esse casamento entre Cristo e a igreja, o noivo e a noiva, as bodas do Cordeiro, despreparadas. Na segunda vinda de Cristo, muitos que se dizem cristãos ficarão de fora, porque serão da mesma forma que essas virgens eram, pessoas que não se prepararam, descompromissadas, que levavam a vida de qualquer jeito. A insensatez dessas mulheres, ela é notória quando a gente vê a vida delas composta de uma falta de zelo, de uma falta de preparo, de uma falta de esmero, de uma falta de interesse até mesmo. E a gente sabe que esse óleo, ele é símbolo do Espírito Santo, e ele é insubstituível. Naquele tempo não tinha jeito de ter fogo se não tivesse o azeite queimando. Não há jeito de nós sermos salvos se não houver o Espírito Santo em nossas vidas. Esse azeite, ele precisa fazer parte da nossa vida, porque não existe salvação se um cristão não tem o Espírito Santo nele. Não existe salvação se o cristão não viver na palavra do Senhor. Filipenses 2, 15 e 16 diz: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo,
retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado. Em vão, Paulo diz. Ele fala aqui para os filipenses: olha, eu estou me esforçando para levar vocês ao conhecimento verdadeiro, que vocês precisam ter o Espírito Santo e ter a palavra em vocês, para que aí sim vocês brilhem no meio dessa geração corrompida. Era uma escuridão total naquele tempo, e a palavra diz que elas tinham azeite na candeia, que fazia com que a candeia brilhasse e iluminava, amém? Da mesma forma conosco, a certeza quanto ao futuro depende do compromisso que é feito no presente. A certeza quanto ao futuro depende da nossa diligência aqui e agora. A esperança de nós estarmos na glória vai se concretizar somente se nós agora dermos os passos necessários, nos voltarmos para Jesus, nos arrependermos dos nossos pecados e clamarmos a Ele por ajuda e também por salvação. E o segundo, ou melhor, o terceiro ponto, o primeiro ponto foi a necessidade da diligência, o segundo, não se entra no céu sem estar preparado, e o terceiro e último a gente não consegue entrar no céu com o azeite dos outros. Não conseguimos entrar no céu com o azeite alheio. O azeite que eu tenho é para mim, o que você tem é para você. Nós vimos aqui, as que não tinham azeite pediram para as outras: dá-nos, e elas falaram: não dá, senão nós vamos dividir aqui, nós vamos ficar os dois grupos sem. E nas igrejas nós vemos um grupo que está preparado e um grupo que está despreparado, um grupo que está cheio do Espírito Santo e outro grupo que não tem o Espírito Santo. E esse grupo que está cheio do Espírito Santo não consegue passar o Espírito Santo para o outro grupo, não consegue passar a sua vida de palavra ou na palavra para esse outro grupo. Cada um tem que fazer a sua parte. O verso 8 ao 10, ele é muito claro: as nécias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite para que as vossas lâmpadas, ou melhor, dai-nos do vosso azeite para que as nossas lâmpadas não se apaguem. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a vós e a nós, e diante aos que vendem, comprai-o. Não tem como. A minha salvação serve para mim, não serve para minha mulher. O meu compromisso com Deus vai me salvar, não vai salvar aqueles que estão ao meu redor. O máximo que nós conseguimos fazer é ajudar, auxiliar, orar, interceder, aconselhar, estender a mão, orientar. O resto, é individualmente que a gente consegue. Se eu não oro, eu não tenho vida com Deus. Se eu não estudo a palavra, eu não tenho conhecimento de Deus para me levar para o centro da vontade dEle. Se eu oro e se eu tenho isso, o máximo que eu posso fazer é orar pelos outros e compartilhar o meu conhecimento com os outros, como uma forma de ensinar e de aconselhar. Mas todos que me ouvem têm que fazer a mesma coisa. E eu não posso esperar do outro que a fé do outro me leve para o céu. Eu não posso simplesmente sossegar, viver de qualquer jeito, esperando, por exemplo, que a fé de um de vocês venha me levar para o céu. Vocês já viram aqueles filmes de ação em que o avião está decolando, ou o helicóptero está decolando, e o mocinho, geralmente ele é bem corajoso, ele tira o cinto da calça e consegue laçar lá o helicóptero, o avião, e aí o avião vai-se embora e ele vai de arrasto? Para o céu não vai dar para ir de arrasto. A gente não vai conseguir laçar ninguém, a gente não vai conseguir ir de carona, de boleia com ninguém. Ou nós vamos ou nós não vamos. E é interessante falar a respeito de nós andarmos preparados em diligência, porque muitas vezes Deus vai nos dando nessa terra aqui chances de a gente ver como é que anda a nossa vida. Eu acabei me lembrando de um sonho recorrente que eu tinha quando eu era jogador de futebol. E eu acredito que todos nós já tivemos sonhos muito estranhos. Sim ou não? Aqueles que não têm pé nem cabeça, que não tem nexo algum, que não começa de um jeito, muda lá pela metade e termina de uma forma completamente diferente. E o sonho que eu tinha recorrente era um sonho de que eu estava em casa, sossegado, bem tranquilo, e eu me dava conta que era dia de jogo. E eu falei: eu tenho que ir para o estádio, porque se eu perder o jogo, eu vou ser mandado embora, ou nunca mais jogo, o treinador nunca vai me colocar para jogar depois disso. E aí eu fazia de tudo para conseguir chegar no estádio, para conseguir chegar a tempo e ainda conseguir jogar, dar o meu contributo, e não errar dessa forma aí tão absurda. O problema é que esses sonhos são sempre sem nexo, e no meio do caminho acontecia sempre alguma coisa. Quem nunca sonhou que estava
marcha lenta, que estava, não é? Tentava correr e ia devagar, devagar, devagar. Acredito que você já sonhou assim também, não é? Acredito também que você sonhou que você estava em um lugar, depois você apareceu em outro. E eu nunca conseguia chegar no estádio. Eu tentava. E aí, às vezes, eu estava dentro do carro, aí o carro batia. Às vezes, eu saía de casa sem roupa, aí eu tinha que voltar para casa, porque sem roupa não pode ir, não é? E, eventualmente, eu conseguia chegar onde eu tinha que chegar. E eu falava, que maravilha, cheguei a tempo, vou conseguir jogar, não vou ser demitido, vai estar tudo bem. O problema é que eu nunca tinha as minhas chuteiras comigo. Eu chegava, mas não tinha as chuteiras comigo. Nesse caso, eu até poderia pegar a chuteira emprestada de alguém que calçasse o mesmo número que eu. Mas nesse caso que nós estamos vendo aqui, não vai ser possível fazer isso. Não vai ser possível fazer isso. No meu sonho, muito doido, que era recorrente, várias vezes eu tive esse sonho. Eu sempre chegava no estádio sem chuteira. E aqui nós vemos duas coisas. A primeira, já falei para vocês, lá até poderia pegar uma chuteira emprestada. Mas aqui, nessa história, não. A salvação ela é individual. Lá, também me ensinava, e me ensina, que eu tinha que ter me preparado melhor. Né? Que eu tinha que ter visto que hora que era o jogo. Que eu tinha que ter me preparado para chegar lá no estádio a horas. Né? E ir para o estágio com a equipa. Que eu tinha que ter a minha chuteira, a minha caneleira, todo o meu equipamento já arrumado, para não correr o risco de chegar lá e não ter isso para poder desempenhar as minhas funções. Mesma coisa do texto aqui. Se não tiver azeite, não vai entrar no céu. A candeia vai se apagar. Jesus vai olhar, não conheço. Não conheço. Ninguém entra no reino de Deus pegando carona com quem tem uma fé genuína. Essa frase do Sproul, ela é fantástica. Ninguém pode entrar no reino de Deus pegando carona com quem tem uma fé genuína. Essas virgens não encontraram azeite para comprar, chegaram atrasadas, a porta já estava fechada, e fechada a porta ficou. E Jesus ainda olha para ela e fala assim, nem sei quem vocês são. Note que elas eram amigas da noiva. A igreja conhecia elas, mas o noivo não conhecia. Muita gente vem, vai, a gente conhece, não é? É conhecido da igreja, mas o noivo nunca ouviu falar. O noivo nunca ouviu falar. O que nos importa? Adorar a Deus com palavras, mas o negar no dia a dia com as nossas obras, não é? Com a nossa conduta, com as nossas dúvidas, com a nossa sequidão, com o nosso descompromisso. Manter a aparência de cristão sem ser cristão é terrível. É terrível, a gente está se enganando, a gente está enganando os outros, mas o Senhor a gente não consegue enganar. Ele olhou pela porta, pela janelinha da porta, eu não conheço vocês, podem bater aí a noite toda, a porta já fechou e fechada ela ficará. Então nós vemos nesse texto, o que nós vemos e o que nós aprendemos? É preciso ter diligência, estarmos preparados, porque ninguém entra no céu sem preparo, e eu não posso entrar no céu com o azeite do outro. A minha salvação sou eu que tenho que perseverar para garanti-la. Eu recebi de graça, Jesus morreu por mim, eu aceitei isso, mas agora a Bíblia diz que eu tenho que, em temor e tremor, aperfeiçoá-la até a volta do Senhor. Só que eu não posso andar relaxado, porque eu não sei se ele vai voltar daqui um piscar de olhos, não é? Jesus em breve virá. A Bíblia fala, um pouquinho de tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. Para concluirmos, eu queria que a gente pensasse, em qual grupo a gente anda? Estamos no grupo dos preparados, estamos no grupo dos despreparados. Estamos no grupo dos prudentes, estamos no grupo dos insensatos. Estamos no grupo que conhece o noivo ou no grupo que só conhece a noiva? Jesus vai voltar, é um fato. Se as pessoas acreditam nisso ou não, não interessa, não vai mudar o fato. Ele voltará, não é? E quando a corneta tocar, os anjos anunciando, eis o noivo, não vai dar tempo de a gente sair correndo para comprar aquilo que deveríamos já ter tido aqui na nossa vida. Muitos irão se lamentar nesse dia. Para uns, para os prudentes, vai ser dia de alegria. Para os insensatos vai ser dia de dor, de choro, de tristeza. Para os prudentes vai ser
dia de regozijo. Para os outros vai ser dia de lamento. Para as que estavam na festa, estavam aproveitando a festa. A porta se fechou atrás delas e elas estavam aproveitando a companhia do noivo. Mas aquelas que a porta se fechou na frente delas, entraram em desespero, e um desespero que foi realmente bastante significativo. Olha só o que Apocalipse 6, 15 e 17 diz. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo o escravo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? Todos, olha o que Jesus ensina aqui, todos, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e até os escravos e todos os homens livres, sem exceção, todos eles verão a sua condição de desespero por terem ficado de fora da festa, não terem sido salvos quando Jesus retornou, e eles dizem, clamando aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e escondam-nos da ira do Cordeiro e daquele que se assenta no trono, do próprio Deus, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem pode suster-se? Por isso fica o apelo, para que a gente possa fazer escolhas sábias. Fica o apelo para que a gente possa, aqui e agora, se dedicar ao Senhor. Lucas 13, 27, Jesus fala a respeito daqueles que só o amaram da boca para fora, e ele diz: não os conheço, não sei de onde vocês são, afastem de mim todos vocês que praticam o mal. Longe do Senhor não existe bondade em nós. A gente só consegue fazer boas obras porque o Espírito dele está em nós. Porque até mesmo a nossa justiça própria, a Bíblia em Isaías diz que são trapos de imundícia. Tudo que a gente faz de bom é porque o Senhor, ele está por trás, nos guiando e nos orientando. Até mesmo das pessoas que não têm compromisso com ele, porque o Senhor, ele é dono de todas as coisas, e ele inclina o coração das pessoas do jeito que ele quer, e a Bíblia tem vários casos e vários fatos comprovando isso. Mas para aqueles que não têm vida verdadeira com ele, ele diz: não conheço vocês, nem sei de onde vocês são, nem sei quem são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Portanto, volto a dizer, a hora que a porta fechar, ela fecha de vez. Não tem jeito de abri-la. Não haverá segunda chance. E eu quero finalizar com o texto que eu finalizei na quinta-feira. Lamentações 3, 29. Põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Esse texto nos leva a nos humilharmos diante de Deus. Talvez ainda haja esperança, e há esperança. A Bíblia diz que a ira dele está sendo guardada para o dia do juízo, para o dia da ceifa, para o dia que ele retorna, para o dia que ele vai separar bodes e ovelhas, para o dia que ele dirá para um: entre no reino que está reservado e prometido para vocês, e para outros ele falar: vocês vão para o fogo que foi feito para o diabo e seus anjos. Note que o fogo eterno, o inferno, não foi feito para os homens, não foi feito para a humanidade, foi feito para o diabo e para os seus anjos. Mas muita gente, por rejeitar Jesus, por não andar preparado, cheio de azeite, cheio do Espírito Santo, por querer andar nos seus próprios caminhos, vai morar na mesma morada que foi feita para o diabo morar. Construa a sua casa sobre a rocha. Não construa ela sobre a areia. Olha o exemplo lá de Moçambique. Quando vem o vento e vem a chuva, destrói mesmo. Construa a sua casa sobre Jesus, sobre o fundamento eterno da palavra dele. E pode vir qualquer coisa, que você não vai ser abalado, você vai permanecer de pé. E quando ele retornar e a trombeta tocar, dizendo: o noivo chegou, você vai poder sair com a sua vasilha pegando fogo, e você vai entrar com ele para as bodas. Não perca tempo, não deixe de fazer a sua decisão hoje e agora. Põe a tua boca no pó, se humilha diante dele, peça perdão pelos seus pecados, se volte ao Senhor com fé, receba dele a graça da salvação e viva para agradá-lo de todo o teu coração. Fique de pé, por favor.